terminado o grande expediente, passamos a palavra livre. Convido para usar a tribuna da casa pelo tempo de 20 minutos, Dr. Pierre, responsável pelo jurídico do município de Porto União. Está presente também aqui a doutora Juliana, que fazem um trabalho fantástico e tem atendido muito bem essa casa quando é solicitado. Meus cordiais cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia Câmara de Vereadores. Em seu nome eu estendo os cumprimentos aos demais vereadores que compõem a mesa. Meus saudosos cumprimentos aos demais vereadores, né? E por fim, não menos importante, meus cumprimentos às pessoas que compõem o plenário e às pessoas que assistem pela internet. Boa noite a todos. Eu trouxe meu pronunciamento, presidente, escrito para que não pudesse me alongar muito. Haja vista que o tempo que tenho não é necessariamente ideal para esgotarmos todas as dúvidas, né? Senhor presidente, antes de adentrar o tema que me trouxe a essa casa, me permita reportar a Vossa Excelência os meus sinceros agradecimentos pelo convite. Quero dizer que me sinto lisonjeado em fazer uso dessa tribuna, local onde de fato se faz ouvir os anseios da população, através de Vossas Excelências. Dentre tantos, os senhores foram eleitos para representar os desejos da população de Porto União. Por esse motivo, quero lhes dizer que, enquanto servidor público lotado do Departamento Jurídico do município, tenho não só o dever, mas a obrigação, em sempre que solicitado por Vossas Excelências, atendê-los sem distinção de sigla partidária. Afinal, os senhores foram legitimados a representar a população e, portanto, devo respeito e atenção aos delegados do povo. E assim é feito. Nosso setor trabalha com portas abertas a todos que necessitam de uma informação, orientação, né, uma ajuda ou um auxílio. Me permitam aqui fazer uma descontração. Aprendi uma vez que a intimidade é um caminho sem volta. Digo isso porque a liberdade de algum dos senhores é tanta no nosso setor, a ponto de adentrarem a minha sala e tomarem emprestado qualquer coisa. Não é mesmo, vereador Carlos? Digo aos senhores que me sinto bem em atender a Vossas Excelências e quero crer que sempre que solicitado devo ter-lhes atendido à altura de suas proposições. Atendendo aos senhores em suas proposições é uma forma indireta de cumprir o meu papel com a sociedade, com informações exatas, reais e responsáveis, desempenhando assim um serviço público eficiente. Acredito que estamos no caminho certo, afinal afirmo sem chance de errar que dos 10 anos que trabalho como funcionário da Prefeitura, e com os funcionários que eu tive a honra de trabalhar, não entraram lá para brincar. Trabalho duro todos os dias fazendo jus ao que ganho. Por esse motivo fico profundamente chateado quando, ao invés de ser procurado por Vossas Excelências para esclarecer algo antes de usar essa tribuna, preferem Vossas Excelências se limitar a informações sem qualquer conotação com a realidade fática. Reporto minha resignação ao pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador Gildo Luiz Macelai, o qual foi seguido de carona pelo eminente vereador Carlos Rodelei na noite do dia 12 do corrente mês. Em caloroso discurso, os eminentes vereadores cobraram da Prefeitura uma resposta acerca de uma sentença que o município foi submetido, dando um tom de irresponsabilidade aos servidores pela expressiva condenação. Disse o eminente vereador Gildo, sem certeza, que o município teria sido condenado a pagar 6 milhões de reais a empresário que ingressou com uma ação indenizatória, haja vista quebra de contrato. Continuou afirmando em seu discurso com tom figadal que referida sentença foi atribuída em razão de 850 veículos que foram apreendidos pela polícia e encaminhados para o pátio dessa empresa, e que por negligência de alguns o município teria contratado ilegalmente uma empresa de fora. Disse ainda que para o município recorrer da sentença teria que recolher o montante de 50% do valor da condenação. Nessa mesma baia, o vereador Carlos afirmou que a atual empresa que está executando o serviço foi contratada de forma ilegal e que por besteira de algumas pessoas que sequer sabiam o que estava acontecendo, que cuidavam disso, gerou a referida condenação, devendo o município pagar as despesas de remoção e guarda desses veículos. Ora, pelo pedido de prestação de contas por parte da Prefeitura não se tem nada a questionar, afinal estamos lá para isso, temos a obrigação de atender os seus pedidos, ainda mais quando se trata de dinheiro público. Agora, uma administração composta por servidores idôneos, responsáveis, e que em uma conduta correta
tiveram a coragem de regularizar algo que em outros governos não tiveram a coragem de mudar, não pode ser utilizados como trampolim de idealizações políticas malogradas. Senhor presidente, no serviço público devemos ter cautela nas informações que prestamos para não cometermos a gafe de transmitir informações desprovidas de fundamento e conotação com a realidade dos fatos, induzindo a quem está aqui e quem está em casa a erro de informação. De qualquer sorte, antes de adentrar ao mérito que me trouxe aqui, queria dizer que entendo Vossas Excelências. De dizer que me identifico muito com os senhores. É que pessoas altruístas como nós, que se propõem a trabalhar por um ideal coletivo, às vezes no calor da emoção, em tentar solucionar alguns problemas, ou ver as proposições atendidas, acabamos muitas vezes ultrapassando o nosso limite de inteligência. E sem qualquer pessoalidade acabamos cometendo excessos. E que infelizmente faz parte. Primeiramente, me permito fazer um breve resumo da situação para entendermos a atual situação jurídica real dos fatos aduzidos pelos ilustres vereadores. Em tempo, quero dizer que vou me reservar... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Carlos, me permite, foi citado o meu nome, foi citado o nome do vereador Gildo, e outra, estranhamente, com todo o respeito que eu devo a Vossa Excelência, todo o respeito, o senhor pode ter o tempo que quiser aqui, doutor, com todo o respeito que eu lhe devo. Agora, vereador, presidente dessa casa, também se pronunciou da irresponsabilidade do que foi levantado nisso aqui, e nós não vamos aceitar aqui, vereador Gildo. Vereador Carlos, eu vou dar a palavra a Vossa Excelência depois. Agora, não vim fazer sensacionalismo e colocar aqui o vereador contra a coisa. A questão do que eu falei do recolhimento desses veículos aqui... Depois Vossa Excelência vai ter... É só amanhã a imprensa ir lá e ver se tem um escritório montado para o recolhimento. Falar isso. Agora, não vim aqui... Gostaria que Vossa Excelência mantesse a ordem, vereador juridicamente Carlos. Vem aqui meter o pau em vereador? Nós entramos, como já dizia o vereador Escurinho, nós entramos pela porta da frente. Vereador Carlos, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que mantesse a ordem. Eu vou lhe dar a palavra no momento oportuno. Eu gostaria que deixasse com que o Dr. Pierre terminasse o seu pronunciamento, depois nós teremos os questionamentos. Até porque Vossa Excelência não está funcionando o cronômetro, mas nós não temos conhecimento de quanto tempo. Não, mas eu vou lhe dar a palavra. Só gostaria que não fosse mais interrompido por nenhum vereador, Dr. Pierre, por gentileza. Em tempo, quero dizer que vou me reservar o direito de comentar sobre alguns pontos específicos da sentença, pois seria pouco inteligente da minha parte eu vir até aqui e apresentar toda uma tese de defesa que vai ser utilizada nos autos em momento oportuno. Nos reportando há quase uma década, quando o município ainda não havia municipalizado o trânsito e regulamentado a guarda dos veículos no município, e portanto não podia assumir qualquer responsabilidade na remoção dos veículos apreendidos, o Estado, Polícia Militar e Polícia Civil, quando da apreensão dos veículos, precisava encaminhá-los para um depósito, e para isso precisava de alguém que disponibilizasse veículo de transporte, o guincho, e que tivesse um local adequado para a guarda até que os proprietários regularizassem a situação do veículo e, consequentemente, fossem liberados somente com a ordem do delegado. Entendo, os senhores, que desde o ano de 1997, quando da edição do Código de Trânsito Brasileiro, já havia previsão no artigo 24 a competência, na forma da lei, do município regulamentar a remoção dos veículos. Quando se diz na forma da lei, primeiro, é municipalizar o trânsito, fato que ocorreu tão somente no ano de 2007, através da Lei 3401/2007, bem como, segundo, regulamentar a remoção da guarda dos veículos apreendidos, editando lei específica, fato que ocorreu tão somente no ano de 2010. Até então, o município não tinha qualquer ingerência, qualquer responsabilidade na remoção e guarda dos veículos apreendidos. Vossa Excelência, vão me perguntar, mas por que demorou tanto? Em que pese a Constituição Federal e o Código de Trânsito Nacional prever responsabilidade ao município, isso nunca foi regulamentado. E quando da tomada de iniciativa pela última gestão, precisava respeitar regras específicas feitas pelo Detran do Estado de Santa Catarina. Vejam, senhores, que não era o município que apreendia os veículos ou que ordenava a apreensão, nem mesmo era competente para liberar os referidos veículos. Os veículos eram presos pela autoridade policial, encaminhados para o pátio e somente eram liberados por ordem expressa do delegado de polícia. Pois bem, após anos na informalidade, sem qualquer vínculo da empresa com o município, viu-se a necessidade premente em formalizar e legalizar a situação jurídica da remoção de guarda dos veículos apreendidos. Nesse passo, como já dito, foi editada a Lei 2010 regulamentando o trânsito, a remoção e guarda dos veículos.
Porém, em que pese a competência para remoção e guarda dos veículos ser do município, preferiu-se delegar, através de licitação, de concessão de serviço público, como acontece com o transporte público, fornecimento de água, haja visto que o município não dispunha de terreno e efetivo suficiente para a prestação desse serviço. Assim, através de licitação na modalidade de concorrência, foram realizados 3 certames licitatórios, 57-2010, 85-2010 e 71-2011. Todos devidamente publicados no Diário Oficial do município, do Estado e da União, restando todos desertos, ou seja, não teve nenhum interessado, nem mesmo a empresa que já executava o serviço. Aqui é bom fazer um parênteses. O representante da empresa que realizava o serviço de remoção e guarda vinha até a prefeitura, conhecia da licitação, mas no dia em que o certame acontecia não participava, por motivo muito simples. Qual era a razão de uma empresa que executava o serviço sem qualquer obrigação, que não recolhia impostos para o município, ISS, pelos serviços prestados, não precisava remunerar o município pela concessão e aplicava uma tabela de preços fora dos parâmetros estipulados pelo Estado e participar de um certame licitatório, sendo obrigado a cumprir cláusulas específicas sob pena de sofrer sanções cabíveis em lei? Nenhuma. Sim, porque se a empresa participasse do certame, teria que submeter a um contrato, recolher aos cofres públicos o importe de 5%, a título de ISS, remunerar o município pela concessão e submeter a tabela do Estado, que era muito inferior aos que habitualmente eram praticados. O presidente dessa casa é testemunha que, em seu pedido, intervimos por um partidário seu, que precisava liberar seu veículo que estava preso lá. E que, mesmo com determinação da delegada, a empresa não queria liberar o veículo, exigindo uma autorização do município. Justamente tentando se municiar de provas, né, construídas para fundamentar a referida ação. Vereador Vossa Excelência... Sandro, questão de ordem, vereador. Vereador, ele foi convidado, vereador, para vir falar sobre a questão se existe ou não... Não, mas vereador... Eu sei, mas o assunto mas eu não acredito que Vossa Excelência... Eu vou deixar com que o doutor termine... Ele veio aqui para dizer se existe uma ação ou não existe. O que foi de processo licitatório? O que foi, todos nós já sabemos que nós já votamos, fomos nós que autorizamos. Então quero só assim pedir, agora, a pergunta foi se existe ação, se existe condenação ou não. Com certeza o doutor Pierre é inteligente o suficiente para que no término vai explicar isso. Só que é bom porque nós sabemos, mas a população não sabe. Eu gostaria que o doutor Pierre, e peço mais uma vez, engraçadamente para os vereadores, que não interrompam. Depois eu vou dar a palavra para cada um falar, 5 minutos para cada vereador falar, e a réplica e a tréplica se for preciso. Mas nós vamos deixar isso bem esclarecido hoje. Se nós tivermos que prorrogar o horário dessa sessão, nós iremos fazer isso. E não sabe o que eu gostaria, assim, que todos fossem educados e deixassem o doutor explicar, porque a população não sabe desse trâmite todo. Então, que termine o seu pronunciamento, e se precisar, doutor, eu vou lhe conceder mais alguns minutos, não se preocupe com o tempo. Eu estou tomando isso porque eu tenho que fazer toda uma introdução para todo mundo entender, né? A introdução que o senhor devia ter feito era pego lá, colocado no vídeo, a manifestação dos vereadores, inclusive por causa que o que é o problema... Se Vossa Excelência não deixar ele, infelizmente eu vou ter que pedir para o senhor se retirar. Não, mas eu não quero me retirar. Não, mas eu não quero mais que ninguém interrompa. Em momento algum, se pegar o vídeo da reunião, ele não citou o nome de Vossa Excelência. Esse presidente vai explicar o que falou depois, eu não vou explicar nada agora. Só que eu não gostaria mais se mais um vereador interromper, eu pedir para se retirar, e também não quero que o público interrompa. Eu quero deixar bem claro que este presidente é que conduz a sessão. Vossa Excelência, presidente, é testemunha que por 3 dias corremos para liberar esse veículo do seu partidário, que além de descumprir uma ordem delegada, ainda exigiu um valor absurdo do cidadão que teve o seu veículo apreendido por alguns dias. Importante frisar que o município não tinha qualquer resistência em contratar com a empresa que já prestava o serviço. Tá? Mas além da empresa não fazer questão alguma de legalizar-se, ainda, por determinação do Estado, Detran, a concessão só pode ocorrer a empresas que têm sede no município, no estado de Santa Catarina. Nesse meio tempo, veio ao município de Portunhão uma recomendação do Ministério Público, recomendando que efetuasse a contratação direta da empresa para realizar o serviço de remoção e guarda, frisando ainda que não fosse a empresa que prestava o serviço. Não vou citar aqui trecho da recomendação do Ministério Público, haja vista que existe uma grande carga pejorativa, e nesse caso prefiro não entrar no mérito apontado pelo Ministério Público. Acredito que ele tem as razões deles. O fato é que o Ministério Público não admitia a contratação de empresas que já executavam o serviço. Acredito
como eu disse, ele tinha as razões dele. Por fim, assim foi feito. O município contratou uma empresa para prestar o serviço de forma direta. Ao contrário do que foi dito, que a atual empresa foi contratada de forma ilegal, nos termos que dispõe a legislação de licitações, que é a lei de licitações 8666, 93, é legalmente possível a dispensa de licitação quando não tiverem acudido interessados no certame anterior. Ademais, o Ministério Público tem como atribuição fiscalizar a lei. Se ele mandou fazer, quem somos nós para discutir? Né? Ilegal estava antes, sem qualquer instrumento que garantisse os direitos de quem utilizava o serviço, responsabilidade pela guarda e manutenção pela tabela de preço. Suponhamos que pegasse fogo no pátio. Né? Quem seria o responsável pelos veículos? Em tese, a empresa que prestava o serviço. Mas qual era a garantia? Não existia um contrato. Após a contratação da empresa, que hoje presta os serviços, a antiga empresa notificou realmente o município para que retirasse os veículos mediante o pagamento de valores referente à guarda dos veículos que estavam lá, atribuindo sem qualquer parâmetro legal. Obviamente, claro, ele prestou o serviço, ele queria receber, pô. Normal. Primeiro, que o município não tinha qualquer vínculo. Qual seria então a justificativa legal para pagar um valor expressivo sem qualquer contrato ou dispositivo legal? Se isso fosse feito, nesse momento não estaríamos aqui discutindo um contrato ou uma quebra de contrato, mas sim a prisão dos responsáveis por um ato autenticamente ilegal. Segundo, em que pese ser responsabilidade do município, existem alguns critérios estabelecidos pelo Estado que devem ser seguidos pelo município. Exemplo disso, um leilão, que só pode ser realizado por empresa que esteja devidamente credenciado no Detran. E a antiga empresa não estava. Para remunerar os custos de remoção e guarda, é necessário fazer esse leilão. E para isso, deve-se fazer um inventário dos veículos apreendidos. Importante ressaltar que a equipe responsável pelo levantamento deve ser nomeada pelo Estado e não pelo município, que de certa forma justifica essa demora. Além do Detran ser limitado no número de agentes capazes de realizar esse levantamento, por diversas vezes no ano anterior essa comissão esteve no pátio para fazer o levantamento, resultando frustradas todas as tentativas, haja visto que o proprietário utilizou-se de todos os artifícios possíveis para que isso não ocorresse. A comissão só conseguiu realizar a vistoria e iniciar o levantamento dos veículos apreendidos com notificação do delegado. E além disso, a comissão teve que roçar o mato que tomava conta de todos os veículos. O tamanho era o descaso com o patrimônio que tinha por obrigação de conservar. De qualquer forma, e resignado com as suas razões, a empresa ingressou com uma ação indenizatória pugnando por danos materiais, lucros cessantes, o que significa que a empresa deixou de ganhar e multa. Isso é normal quando se retira o sossego, a estabilidade movida pela clandestinidade. A prefeitura, dentro do prazo legal, contestou e juntou documentos. Pois bem, veio a sentença. Primeiro, nobres vereadores, não existe nos autos qualquer menção a valores atribuídos por Vossa Excelência. E nem perto disso. O juiz entendeu que eram devidos ao montante de aluguel pela guarda dos veículos. Isso é fato. Desde junho do ano 2012, quando foi contratada a outra empresa, até os dias de hoje, no importe de R$ 3.800 mensais. Também entendeu por determinar que se realizasse perícia no sentido de levantar o número exato de veículos apreendidos, motos, carros e caminhões, para somente então verificar o valor de uma possível indenização por lucros cessantes. O ilustre vereador disse que eram cerca de 850 veículos apreendidos. Informação essa totalmente desconexa, vereador. Com o próprio pedido do autor, mencionou um total de 376 veículos, dentre os quais 158 veículos e 218 motos. Quanto à multa mencionada pelo vereador, o juiz entendeu não ter cabimento. O vereador mencionou também que para o município recorrer, deveria recolher 50% do valor da condenação. Fato também improcedente, haja visto que o município é isento de custos processuais nos termos do que dispõe a Lei Complementar 156/97. Com as minhas vênias ao vereador das afirmações ditas por Vossa Excelência, aqui a única que procede é que, de fato, existe uma ação indenizatória com uma provisória e frágil sentença julgada parcialmente procedente. Mesmo que fôssemos admitir que a empresa autora tenha razão em alguns aspectos, o que se admite somente para efeitos de argumentação, não chega nem perto dos valores levantados por Vossa Excelência. Importante ressaltar que o município de Porto União, quando do pronunciamento do dia 12, não havia sido intimado dessa decisão, fato que ocorreu tão somente no dia 18. Logo, de plano, convênios a respeitável decisão, embargamos a declaração, a decisão, que é uma espécie de recurso, estando, portanto, suspenso
qualquer ato até a decisão desse recurso. Após isso, o prazo legal, vamos recorrer de decisão, apelando para o tribunal e pleitando a reforma de decisão de primeiro grau. Não são poucos os fundamentos que subsidiam o nosso recurso, mas, como dito a Lures, não vem ao caso por hora mencionarmos aqui os motivos do recurso. Em todo o relato do nobre vereador, teve toda uma carga valorativa, pontos de valorativa especial, atribuição na ata do exercício da vereança. Entendo sim que os vereadores devem ter toda a liberdade de expor esses pontos de relevância e interesse público. Porém, não consigo vislumbrar qual é o objetivo de expor, terminando, presidente, expor informações que não existem, vinculação ao liame ou informações aqui prestadas à realidade dos fatos. O vereador Carlos deu um exemplo nato aqui de comunicação. Ele deu uma aula aqui para nós nessa tribuna. Falou que nós devemos nos comunicar, justamente para que não aconteça esse tipo de erro. Todos aqui lembram da empresa União que de uma forma precária prestava os serviços há uns anos atrás. Foi essa mesma equipe que hoje compõe lá a prefeitura que teve a coragem de ir lá denunciar o contrato e contratar uma nova empresa. O que ninguém vem aqui dizer é que de 43 funcionários da antiga empresa União entraram com uma ação trabalhista contra a empresa União com responsabilidade subsidiária atribuída ao município. E em todas as 43 fomos condenados. Sabe, atribuindo um montante de condenação de mais de R$1 milhão. Mas não vem ninguém dizer que no tribunal revertemos todas elas. Fomos absolvidos em todas elas. De todo modo, eu cumprimento a Vossas Excelências pela preocupação e pela oportunidade que foi aberta para que o município viesse aqui expor suas razões. Reafirma aqui a proposta de governo da atual gestão. Trabalhar para todos indistintamente, atendendo os interesses públicos, o interesse público como um todo, contratando e executando serviços com eficiência dentro dos parâmetros legais. Doa a quem doer. Permitindo assim o crescimento sustentável do nosso município, oportunizando a todos os munícipes um serviço de excelência. Por fim, nobres vereadores, não entendo mal, posso garantir aos senhores que não nos furtaremos de despender todos os esforços para reformar essa decisão de primeiro grau, sem prejuízo de esgotar todas as possibilidades jurídicas e processuais para desvio da questão. Senhor presidente, essas são as razões e desde já reitero nossos préstimos, colocando a assessoria jurídica do município para quaisquer outros esclarecimentos, sugestões ou até mesmo críticas como essa levantada. Obrigado.